Boa noite, futuros traders. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda live desta série especial. Na primeira live nós falamos sobre os 3 passos para começar do zero no mercado financeiro. E hoje eu vou te mostrar algo que vai mudar completamente a tua forma de olhar para o mercado. Como criar o teu plano de trading. Esse é o passo mais importante para deixar de ser um iniciante, perdido que entra no mercado por impulso e começar a pensar e agir como um verdadeiro profissional. Está realmente estranho, né? Estão a ver aqui a tela do gráfico e eu simplesmente não introduzi com a tela no gráfico, mas vocês vão perceber tudo com o decorrer do tempo. Vão ver a dinâmica que eu vou aplicar para esta aula e não se esqueçam, comentem todas as vossas dúvidas aqui, curtam essa live e subscrevam no canal, é muito importante, isso é um conteúdo de alto valor. Então pessoal, vamos diretamente para o conteúdo da nossa aula. Eu vou te mostrar a estrutura que tu precisas ter para não te perder no mercado. Atenção, que não fica apenas pela estrutura. Vocês vão ter aqui uma aula completa, sim. Isso será a melhor aula que vocês terão de base para o mercado financeiro. Eu simplesmente vou entregar o ouro aqui nesta aula. Mas antes de tudo, eu preciso explicar algumas coisas que todo trader profissional precisa ter. Afinal de contas, o que é um trade plan, Jordivaldo? Imagina que tu vais construir uma casa, mas antes de construir uma casa tu precisas ter um plano, tu precisas de medida, tu precisas de estrutura e no mercado é exatamente assim. Antes mesmo de nós irmos para o gráfico, explicarmos toda a teoria, toda a prática por trás do gráfico, precisamos ter um trade plan que acompanhe a dinâmica que vamos aplicar dentro do mercado. Um trade plan decide, nos mostra e nos ajuda quando entrar, quando sair, o que fazer quando estás a ganhar e o que fazer quando estás a perder. Porque quem não tem plano está a improvisar e quem improvisa no mercado perde dinheiro. Um trading plan precisa ter no mínimo 4 pilares. Primeiro, os horários que tu vais operar, porque tu não podes estar o dia inteiro no gráfico, porque isso só te ajuda a perder dinheiro. Tu precisas de um horário fixo, porque isso te ajuda a reduzir os erros e, consequentemente, a ganhar mais dinheiro. Segundo, os ativos que tu vais negociar, porque os ativos é como se fossem uma mulher, tu precisas ser fiel a eles. Tu precisas dominar e entender os ativos. Escolhe 1 a 2 ativos e domina. Só depois de dominar é que tu podes pensar em escolher outros, que é para, consequentemente, também aprender e ter mais ativos para operar. Mas o essencial no início é 1. Terceiro ponto, a gestão de risco. Defina quanto vais arriscar em cada trade e qual será o teu retorno. Sim, o meu setup permite-me ter um risco-retorno de 1 para 3. Então, se eu arriscar 1, eu ganho 3. Se eu arrisco 100, eu ganho 300. É um setup que, de certa forma, dá-me uma grande assertividade, dá-me uma grande posição durante a semana. Eu preciso acertar apenas 2, uma trade durante a semana e eu fico já bem posicionado. O quarto ponto, que é definir a tua estratégia do setup. E se tu ficares comigo, se tu aprenderes comigo, tu vais ter acesso ao meu setup. O setup que eu utilizo há sensivelmente 2 anos e tem me dado resultados durante esse todo o tempo. Eu vou dar-te um exemplo prático meu. Eu opero normalmente entre as 10 às 14 horas todos os dias, de segunda a sexta-feira, os dias operacionais dentro do mercado. O meu risco-retorno é de 1 para 3. No caso, eu arrisco 1 e eu vou ganhar 3. Essa é a minha média base dentro do meu setup. Dentro de uma semana eu estou disposto a arriscar até 5% da minha banca total. No caso, se eu tenho uma banca de 100, eu arrisco até $5. Dá-me uma boa gordura no final da semana e com o meu setup, meu risco-retorno, eu consigo estar bem equilibrado e conseguir lucrar. Aqui já falamos sobre o plano de trading, precisamos entrar para a nossa aula, sim. Vamos aprender tudo sobre suporte e resistência e não só. Atenção que eu vou entregar uma aula super completa e você vai entender tudo dentro do mercado com esta aula. É uma aula base, mas atenção, é muito profunda. Tu não serás a mesma pessoa depois de assistires esta aula, porque é uma aula básica, mas tu já estarás pronto, que é para dar os primeiros passos dentro do mercado e operar, que a atenção é o mais importante. Pessoal, antes de nós entrarmos no Price Action, eu tenho que explicar-vos o que é um candle. O que é um candle e alguns termos que nós vamos utilizar dentro do mercado financeiro, dentro do Forex. Basicamente, um candle é uma vela. Candle significa vela.
Em tradução literal para o português, candlestick é vela. Candle é a representação do preço. Nesse momento, cada um desses candles representa a informação em que o preço, a informação que o preço nos dá. Nós podemos representar o gráfico de diversas formas. Podemos representar o gráfico pela representação em linha, podemos representar pelo candlestick, que é a representação por vela, e tem umas outras representações, por exemplo, bearish, tem aí umas representações que o candle fica mais ou menos assim, e tem outros tipos de representação, mas esse é o modelo mais usual para a maior parte dos traders, pelo menos dentro do mercado de Forex. Isso é o que a maior parte das pessoas utiliza. E no candlestick nós temos basicamente 4 preços. Temos o preço de abertura, dependendo de se for um candle de alta ou se for um candle de baixa. Eu vou explicar aqui o cenário de um candle de baixa primeiro, depois eu vou explicar o cenário de um candle de alta. Num candle de baixa, que eu vou representar aqui de forma vermelha, nós temos 4 preços de aberturas. Nós temos a abertura aqui temos o preço. Deixa-me só colocar isso bem aqui. Temos aqui o preço. Temos aqui o preço de abertura. Vou colocar aqui PA. Fica bem melhor assim eu colocar PA. Vou colocar abreviações para facilitar por conta do espaço. Num candle de baixa nós temos 4 preços. Aqui nós temos o PA, que é o preço de abertura. Aqui nós temos o preço de fechamento, o PF, que é o preço de fechamento. Aqui nós temos a mínima. Não, perdão, aqui temos a máxima do preço. A máxima do preço. Preço máximo, né? Temos aqui o PM, preço máximo. E aqui nós temos o preço mínimo, aqui o PM também fica assim, né? PM no caso, preço mínimo. Temos 4 preços dentro de um candlestick. Na representação de um candlestick, que é uma vela, no caso, essa vela que estão a ver aqui de baixa, nós temos 4 preços. Temos o preço de abertura, temos o preço de fechamento, temos a mínima do candle e a máxima do candle. No preço, no candlestick vermelho, que é a representação para o candle de baixa, todos esses candles pretos que estão aqui, no caso, o meu gráfico está de uma forma diferente. Todos esses candlesticks que estão aqui, pretos, são a representação de candles de baixa. Quer dizer, que ele abre aqui, eu vou ampliar aqui que é para facilitar a vossa visualização. Melhor assim, creio eu. Nós temos aqui 4 preços. Estamos aqui. Nesse momento temos o preço. Aqui temos a máxima. Perdão, aqui. Temos a máxima. Temos a máxima. Temos a máxima aqui. Temos o preço de abertura. Vou colocar aqui PA, preço de abertura. Temos aqui o preço de fechamento. F. Nós aqui embaixo nesse pavio temos a mínima. Temos a mínima do preço. Então nós num candle temos 4 informações logo que cada candle abre: preço de abertura, preço de fechamento, preço mínimo, o preço mínimo e a máxima, que é no pavio. E depois nós temos nas características do candlestick, nós conseguimos identificar algumas coisas. Isso que está aqui é chamado de pavio. Essa sombra que está aqui acima é chamado de pavio. Isso são os famosos pavios, onde ele faz a máxima do preço e a mínima do preço. No caso, se formos a colocar aqui um candle verde que representa a alta, nós teremos aqui o preço de abertura, aqui, preço de abertura, nós aqui teremos o preço de fechamento, e aqui nós teremos a máxima, o preço máximo que esse candle atingiu. Aqui embaixo nós teremos o preço mínimo que esse candle atingiu. E assim nós conseguimos ler qualquer informação dentro dos candlesticks. Passando esse ponto, que é muito essencial sabermos sobre candlestick, porque é a principal representação que nós vamos utilizar dentro do nosso gráfico. Nós vamos também desmistificar outros pontos aqui dentro da corretora. Por exemplo, a da candlestick desse que está aqui é basicamente a representação de 1 minuto.
Aqui temos M1, significa 1 minuto. Quer dizer que cada um desses candlesticks representa 1 minuto. Quer dizer que cada um desses candles é informação de 1 minuto que o mercado teve. E depois nós temos aqui o seguinte. Temos aqui M5. M5 é simplesmente cada candle desse que está aqui, a representação de 5 minutos do mercado. Aqui temos informação, nesse candlestick temos informação de M5, que significa 5 minutos de informação aqui no mercado. Depois aí temos vários time frames. Esses tempos que vocês veem aqui, essa parte que vocês chamam aqui assim, é a nossa barra de time frames. Time frames é basicamente os tempos gráficos que nós conseguimos ver cada candlestick. Cada candlestick pode ser representado por vários tempos gráficos. Temos o M1, os mais usuais são M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 que é o diário, o W1 que é o semanal e o MN que é o mensal. Nós temos esses principais time frames que é para conseguirmos ler toda a informação dos candlesticks. Depois disso aqui, nós conseguimos agora ir para o ponto da nossa aula. Nós agora conseguimos chegar ao preço, ação do preço, que é na realidade o Price Action. Então, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do nosso módulo aqui de Price Action. Eu necessariamente tenho que explicar-vos sobre candlestick, porque não posso ir diretamente para o Price Action sem fazer-vos entender isso. Então, pessoal, hoje vocês vão aprender por que o Price Action é considerado a linguagem pura do mercado. Sim, o Price Action é basicamente a estrutura inicial dentro do mercado. O mercado não tem como se movimentar sem ação do preço, que é no caso o Price Action. Com a prática dentro do Price Action, vocês simplesmente terão a interpretação do preço antes mesmo dele acontecer. Basicamente, isso nos ajuda a ler qualquer ativo. É a famosa análise técnica. Se vocês dominarem essa leitura, vocês vão basicamente parar de depender de indicadores. Para quem não sabe, indicadores são simplesmente ferramentas para auxiliar as vossas análises dentro do mercado. Existem vários indicadores. Temos, por exemplo, indicadores de volume. Eu posso colocar aqui um exemplo muito rápido. Posso colocar aqui volume, o indicador de volume. Aqui, volume de tickets. Não vou colocar aqui volume de ticket, tem que ser aqui em comum. Vou colocar aqui muito rapidamente volume, vou colocar aqui em red. Vou colocar aqui o volume. Onde é que está o volume? Tem que aparecer aqui. São... deixa eu ver. Vai me acabar. Não aparece aqui. Mas volume é basicamente o indicador que é para nós conseguirmos ver aonde é que há. O volume ajuda-nos a encontrar as maiores zonas de negociação, ajuda-nos a encontrar pontos onde há muita liquidez, onde há muita negociação. Os indicadores normalmente são que é para antecipar. A maior parte das pessoas utiliza o indicador que é para auxiliar e antecipar o movimento dentro do mercado. Só que, entretanto, os indicadores acabam por chegar acabam por chegar depois da análise técnica. A análise técnica, que é isso que estamos aqui a falar agora de Price Action. O Price Action vem antes dos indicadores. Quer dizer, vocês, se tiverem a utilizar simplesmente os indicadores, vocês estarão a entrar depois da pessoa que está a utilizar o Price Action. Porque eu que utilizo o Price Action, consigo identificar as principais zonas do preço antes das pessoas que utilizam os indicadores. Por isso é que o primordial deve ser entender sobre Price Action. Vamos lá. Todo mundo já sabe aqui que Price Action significa ação do preço. É basicamente analisar o movimento do preço ao longo do tempo. Ao longo do tempo o quê? Temos aqui as representações do tempo. Temos aqui os time frames. Em cada representação do preço nós podemos analisar a movimentação do preço. Isso aqui é a ideia base de Price Action. É observar como o preço reage em zonas importantes. O que são zonas importantes? Nós vamos já começar a desmistificar as zonas importantes. Zonas importantes temos, por exemplo, suporte e resistência. É interpretar a luta entre compradores e vendedores. O que é um suporte? Eu não vou explicar aqui de forma
detalhada o que é um suporte, o que é uma resistência, mas eu vou dar aqui alguns insights já. Suporte é basicamente uma linha que fica abaixo do preço. É como se fosse o chão de uma casa. O mercado movimenta aqui assim e o suporte segura o preço. Resistência, o que é uma resistência? Resistência é basicamente a linha que fica acima do preço. É como se fosse o teto de uma casa. O preço movimenta abaixo da resistência e a resistência simplesmente segura, impede que o preço suba. Então, isso aqui são alguns pontos essenciais do Price Action. Isso é a coisa mais básica dentro do Price Action. Agora, deixa-me cá colocar aqui isso muito rapidamente. Perdão. Agora vamos já tentar entender por que não se deve operar simplesmente com indicadores, né? Porque indicadores têm um grande problema, você depender 100% de indicadores. É o que eu estava a dizer anteriormente, você vai entrar depois do pessoal do Price Action. Indicador, por definição, vai lá, nada mais é, nada menos do que são cálculos matemáticos do próprio preço. É basicamente alguns estudiosos simplesmente fizeram análise, como vou dar um exemplo aqui da Fibonacci. A Fibonacci é um indicador, é uma ferramenta gráfica. O que são as zonas da Fibonacci? A Fibonacci são zonas de retrações, são zonas onde teve-se uma base de estudo e notou-se que o preço, depois de movimentar muito, ele normalmente faz uma pernada de impulsão e ele tem pernadas de correção. As pernadas de correção ou são 50% do movimento anterior, que são as zonas de correção mais usuais, 50%, ou o famoso 38% ou 61% da Fibo. Isso é um exemplo do indicador que é muito utilizado, mas isso nós vamos simplesmente utilizar na aula de indicadores. Só estou aqui a dar um cheirinho que é para vocês conseguirem perceber o que é indicador e o que é Price Action. Enquanto isso, quem lê Price Action percebe que o enfraquecimento dentro do momento em que estamos no mercado começa a surgir em zonas como suporte e resistência. Então você consegue ter uma visualização mais rápida de possíveis zonas onde o mercado vai respeitar. Mas quem utilizará simplesmente os indicadores não consegue chegar a essa análise de forma muito rápida. Agora vamos para o nosso próximo ponto, né? Vamos falar sobre psicologia atrás do Price Action. Mas só para concluir aqui o ponto de indicador, pessoal, trader profissional não precisa esperar indicadores avisar que é para ele entrar. O trader profissional lê o gráfico antes mesmo dos indicadores fazerem a sua leitura. Você tem que conseguir identificar o gráfico antes mesmo dos indicadores fazerem a sua leitura, porque assim você vai antecipar movimentos e você vai estar posicionado de forma melhor. Agora vamos aqui para o nosso próximo tópico, né? Que vamos falar agora a psicologia por trás do Price Action, né? Vai lá. Cada vela dessa, a psicologia por trás do Price Action é muito simples. Cada vela dessa é como se fosse uma batalha entre compradores e vendedores. Toda vela abre assim, é uma linha que abre. Se tiver muitos vendedores, a vela vai se tornando vermelha. Se tiver muitos compradores, a vela vai se tornando verde. Isso é basicamente o que acontece na abertura de qualquer vela. Toda vela, quando abre, temos essa interpretação. Então, essa é a psicologia por trás. Esse é o primeiro ponto dentro da psicologia por trás da ação do preço, que é o Price Action. Depois, nós temos aqui o seguinte. Nós temos um corpo cheio, corpo pequeno e pavio longo. Temos um corpo pequeno e pavio longo. Demonstra uma certa indecisão. Porque esse pavio que está aqui, é simplesmente o preço estava aqui abaixo, não conseguiu continuar a descer e ele retraiu. Quer dizer, estava aqui embaixo, depois retraiu, ficou corpo pequeno, pavio longo. Se mostra uma certa indecisão dos vendedores em quererem continuar a descer, em quererem continuar e buscar pontos mais abaixo. Então mostra uma certa indecisão. Nós temos que ter atenção a esse tipo de psicologia dentro dos candlestick. Depois temos um outro ponto muito importante. Se nós vermos um candle grande, um candle todo ele cheio, sem muito pavio,
mas ele está muito cheio, demonstra um domínio vendedor. Se for um candle vermelho, demonstra um claro domínio vendedor. Se for um candle verde, demonstra um claro domínio comprador. Então, também é um ponto que é para vocês terem aqui atenção. Corpo pequeno, pavio longo, indecisão ou rejeição. Corpo cheio e pavio pequeno, domínio da força dentro do mercado. Temos que ter atenção a esses dois pontos, é muito importante dentro do mercado. Depois, pessoal, nós estamos aqui, agora um exemplo muito prático, vou dar-vos aqui um exemplo. Isso é o seguinte, isso é um cabo de guerra. Acho que muita gente já ouviu falar daqueles cabos de guerra, onde as pessoas simplesmente seguram de um lado o cabo, e outras pessoas seguram do outro lado o cabo. É uma luta entre o lado verde e o lado vermelho. Temos aqui uma luta, né? Isso aqui é um cabo de guerra. Se o corpo da vela é verde e forte, significa que os compradores puxaram a corda para o lado deles. Se ficar verde desse lado, significa que os compradores estão a puxar a corda para esse lado. Se aparecer um pavio grande para cima, significa que os compradores até tentaram, mas os vendedores puxaram de volta. Imagine o seguinte, se for um candle assim, todo ele cheio, significa, se o corpo for todo ele verde, significa que os compradores puxaram a corda para o lado deles. Se for um candle grande, mas para cima deixa um grande pavio, significa que os compradores puxaram o momento, mas os vendedores depois conseguiram entrar. Isso aqui é um exemplo com cabo de guerra. Acredito que até aqui com esse exemplo também fica bem mais fácil. É uma luta constante entre compradores e vendedores. Estão sempre a lutar. Quem conseguir puxar mais do lado, se conseguisse puxar mais do lado dos vendedores, os vendedores acabam por ganhar. E o mesmo do lado dos compradores. É basicamente, esse é um exemplo muito prático que é para vocês entenderem como é que funciona a luta entre compradores e vendedores. Vamos agora aqui para o nosso próximo ponto dessa aula, né? Falta-nos falar aqui leitura de contexto e zonas fortes, né? Nós precisamos entender que o price action não é só olhar em velas isoladas. Não é só chegou aqui, temos uma vela, olhei nessa vela, não, tem muitos compradores e tá tudo bem, não vou comprar e tá tudo não é assim. Tem um contexto por detrás de cada candlestick. Tu tens que analisar os candlesticks com contexto. Caso contrário, tu vais estar a operar a favor simplesmente dos candlesticks e não é suficiente que é para ter uma entrada de qualidade. O preço sempre se movimenta dentro de estruturas, pessoal. Temos tendências, temos consolidações, temos zonas de interesses. Então, o preço sempre vai se movimentar em 3 tipos de estruturas: tendência, consolidação e zonas de interesse. Uma analogia muito simples que é para vocês conseguirem entender. Se o suporte, vou colocar aqui, se o suporte é basicamente como se fosse um chão que segura o preço e impede que o preço baixe, e a resistência é basicamente como se fosse um teto que impede que o preço suba, tem que ter atenção aqui dois pontos. Se o ouro está em tendência de alta e chega em uma resistência, o que é que vai acontecer? Temos um sinal de rejeição, temos que ver um sinal de rejeição. Sinal de rejeição onde? Em candlestick. Se uma resistência segura o preço e impede dele descer, se nós vemos um sinal de rejeição de um candlestick, corpo pequeno e um pavio grande, demonstra uma indecisão numa zona de quê? De resistência. Então, demonstra interesse em o mercado mandar o preço para baixo, porque é isso que uma resistência faz. Temos que ter aqui agora a famosa confluência. Vamos então utilizar a famosa confluência. Temos aqui uma zona de interesse, que é uma resistência, e temos aqui um candlestick. Confluência, que é para conseguirmos pegar a nossa entrada. Então, isso aqui é um exemplo muito prático na aplicabilidade da zona de suporte e resistência com a confluência dos candlesticks. Aqui, vamos agora no preço, que eu vou mostrar-vos agora aqui um ponto, mas isso vou colocar na prática aqui muito rapidamente. Temos aqui isso, pessoal. Imaginem, isso é uma zona de resistência. Está acima do preço. Não se preocupem que com o passar das aulas vocês vão aprender a marcar tudo isso.
podem ficar tranquilos que vão aprender a marcar tudo da forma certa. Só estou aqui a colocar, está acima do preço, imaginem que isso é uma resistência. Abaixo do preço, imaginem que isso é um suporte. Olha a lógica por trás disso. Temos aqui um candlestick. Temos aqui uma forte rejeição. Pavio que subiu demonstra uma clara rejeição. Se o pavio subiu, demonstrou uma clara rejeição, nota-se logo que essa zona de suporte é uma zona forte porque o preço chegou aqui e reagiu, começou a subir. Isso aqui é simplesmente um exemplo de suporte e resistência com a confluência de quê? De candlestick. Tem um pavio enorme, então é uma zona que poderá possivelmente ser o quê? Ser rejeitada. É importante ter atenção a esse ponto. Agora, pessoal, vamos aqui muito rapidamente para os erros comuns, né? Os erros que a maior parte dos traders iniciantes cometem logo de cara com price action. Muita gente erra aqui. Isso é simplesmente ouro. Confundir qualquer vela como sinal de entrada. Ah, mas tenho aqui esse candle, aqui uma forte rejeição. Posso pegar simplesmente, está numa zona aqui, posso pegar simplesmente uma compra. Olha lá, é complicado, não se faz isso, pessoal. Isso é um erro grave. Não é qualquer vela que deve ser sinal de entrada. Primeiro ponto. Segundo ponto, ignorar a tendência maior e tentar operar contra ela é um grande erro dentro desse mercado. E você que está aprendendo price action agora é um erro gravíssimo. No caso, isso é uma tendência de alta. Vamos aprender também o que é tendência. Isso é uma tendência de alta. E eu simplesmente chego aqui e vou fazer o quê? Vou fazer uma venda. Estou aí contra a tendência, estou aí contra a maioria. Não é muito bom no mercado ir contra a maioria, porque você estará simplesmente a estar muito mais arriscado. Terceiro ponto, desenhar zonas de suporte e resistência em qualquer lugar do gráfico. Não se desenha zonas de suporte e resistência em qualquer lugar do gráfico. Há alguns princípios que vocês vão aprender na aula de suporte e resistência, que é para conseguirem ter uma zona de suporte e resistência perfeita e conseguirem ter marcações boas, que é para operar. Quarto erro, tentar prever o mercado em vez de reagir ao que o preço está mostrando. Eu não posso prever e adivinhar o que o mercado vai fazer. Eu devo procurar o histórico anterior dentro do mercado, que é para poder conseguir ter uma ideia do que o mercado vai fazer no próximo movimento. Lembre-se, price action não é desviação, é leitura e reação. Então tenho que ter uma leitura que é para esperar zonas de reação. Agora vamos pegar... Conseguimos terminar todos os pontos agora aqui da nossa primeira aula, né? Então, só para recapitular aqui, hoje vocês aprenderam hoje o que é price action, leitura pura de preço. Isso aqui é raiz, isso aqui é simplesmente a base do mercado. Vocês aprenderam a fazer isso baseado na psicologia entre compradores e vendedores. Viram que indicadores atrasam, enquanto o price action mostra tudo em tempo real. Agora você já deu o primeiro passo, vocês já deram o primeiro passo aqui, vocês já podem começar a pensar como traders profissionais, por terem ideia do que é price action, vocês começam a enxergar o gráfico como uma história e não apenas como número. Então é muito essencial vocês terem essa ideia agora, que é para facilitar o vosso futuro dentro do mercado. Na próxima aula, pessoal, vamos aprofundar no coração dessa leitura, vamos falar sobre estrutura de mercado, topos, fundos, tendências, reversões. Sem dominar estrutura, você nunca vai saber se está operando a favor ou contra a tendência. É importante ter atenção a esses pontos. Pessoal, terminamos aqui agora a parte explicativa da nossa aula. É o que vocês estão com muitas dúvidas. Está na hora de exporem vossas dúvidas. Vamos esclarecer todas as dúvidas agora. Pessoal, nós chegamos ao final da nossa aula. Esta foi uma super aula. Acreditem, não é normal entregar um conteúdo de tamanho valor de forma gratuita. Mas atenção, que isso foi a base. Vocês conseguem aplicar tudo isso dentro do gráfico e começarem a ter resultados. Mas amanhã eu vou mostrar sim como vocês podem utilizar isso e ter resultados. Atenção, que fiquem ligados, guardem no vosso calendário que amanhã nós teremos uma super aula, tal igual ou melhor como foi esta aula. Atenção, vocês sabem que aqui as aulas são de qualidade e é incrível. E mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Comentem aqui quais são as vossas dúvidas e amanhã às 20h30
nós estaremos novamente aqui, que é para trazer uma super aula. Fiquem atentos e o topo é nosso. Vamos subir. Take.